Ok, está a preparar. O Zuckerberg não me avisou. Aconteceu-me também com a Graça Joaquim. Foi? Uhum. Ok, estamos em direto na página da Este para o Esta Conversa desta semana. Já há algum tempo que não estávamos por cá, vendo bem, mas é um gosto voltar depois deste interregno com o meu querido colega, mas mais do que isso, com o meu querido amigo Miguel Brito. Fomos adiando porque não conseguimos compatibilidade de horários, mas o que tem de ser tem muita força, já ouvimos dizer isto várias vezes, e de facto, Miguel, nesta altura do semestre que é tão complexa, com tanto trabalho, especialmente agora em que estamos a repor algumas atividades práticas com os alunos que estiveram em stand-by, quero agradecer-te ainda mais a tua disponibilidade. Antes de te dar a palavra, gostava só de fazer uma pequena apresentação, não que o professor Miguel Brito necessite, porque o professor Miguel Brito já está há muito tempo na escola, tem desempenhado uma série de funções, uma série de cargos e, portanto, serão poucas as pessoas que não o conhecem. Mas o professor Miguel Brito é bacharel em turismo pelo INP, e por favor corrija-me se eu disser alguma coisa que não esteja certa, Miguel. É licenciado em Línguas e Literaturas Modernas pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é mestre em Relações Interculturais pela Universidade Aberta, doutorado em Turismo pela Universidade de Évora, como eu referi antes e como nós sabemos, é docente na EST já há muitos anos, trabalhou também como guia-intérprete, tem estado, creio eu, principalmente ligado ao curso de licenciatura de Informação Turística, de que já foi diretor. Esteve também na gênese de um mestrado que temos com o IGOT, o mestrado em Turismo e Comunicação. Como referi também anteriormente, já desempenhou diversos cargos na nossa escola. Relativamente às áreas de investigação, que o professor Miguel Brito tem dado mais atenção, digamos, tem sido principalmente a área de interpretação do património e o turismo urbano. Mais uma vez, obrigada, Miguel. O título, eu não me vou atrever a ler o título que nós sugerimos para esta conversa, porque optámos por manter a frase no original, em italiano. Eu vou apenas dizer que é uma frase de Giuseppe di Lampedusa, que foi um escritor italiano que nasceu no final do século XIX, faleceu depois da Segunda Guerra, melhor dizendo, quase nos anos 60, em 57. Foi o último príncipe de Lampedusa e se calhar, Miguel, eu vou passar a palavra para ti, que és tu que interessas, para dizeres qual é o título, por ser em italiano, e depois começamos a conversar, se calhar, um bocadinho a partir daqui. O que é que esta frase do último príncipe de Lampedusa, que forma é que nós a podemos ter como referência quando falamos destes tempos? Enfim, Miguel. Ok, obrigado, Cândida. Obrigado por me teres convidado para esta conversas e para esta sessão. Estou contente por ter a oportunidade também de dizer alguma coisa às pessoas sobre aquilo que eu penso em relação ao turismo e em relação à frase. É uma frase de que eu gosto muito porque acho que se aplica em quase todos os tempos, sobretudo nos tempos em que nós estamos em mudança, como são os tempos em que nós vivemos, e em que gostaríamos muito que tudo fosse mais estável e que estamos à espera de obter novamente o nosso bem-estar. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Achas que eu alguma vez era capaz de dizer isso, Miguel? Eu não seria capaz de dizer. Esta frase é retirada do livro que depois foi passado também para o cinema, Il Gattopardo, que se diz Leopardo em português. O filme é do Luchino Visconti, é um dos filmes de referência para qualquer pessoa que goste de cinema, não só italiano, mas cinema em geral. E é uma frase que o sobrinho do príncipe de Lampedusa diz, o Tancredo diz ao tio quando resolve alistar-se junto das tropas do futuro rei Vitório Manuel II de Itália, em vez de lutar
junto do rei de Nápoles, porque ele, como siciliano, deveria lutar junto do rei de Nápoles. Mas ele percebe que tudo está a mudar e que ele precisa de se adaptar, que é uma palavra-chave na situação em que nós estamos hoje em dia. Ele precisa de se adaptar urgentemente à nova situação se ele quiser voltar a ter o bem-estar que a família tinha. Eles são ricos, são proprietários de grandes propriedades na Sicília, e para que eles não deixem de ter aquilo que têm, então tem que ele percebe-se que tem de estar do lado do rei, do futuro rei, Vitório Emanuel II. Ainda não era rei de toda a Itália, era só rei do Piemonte, e isso é um pouco aquilo que nós também queremos hoje em dia. Isto é, nós temos que viver uma época de mudança, temos que saber exatamente o que é que temos que adaptar na nossa vida para que depois, uma vez passada a época de crise, e estas épocas de crise são ciclos na história, ao longo de toda a história nós passamos períodos de mudança, que depois são seguidos de períodos de assimilação daquilo que se mudou, e quem se adapta bem e quem consegue ultrapassar bem o período de grandes alterações, depois consegue estar bem também no período de mudanças, mas nem toda a gente consegue fazer esse salto. E se, por exemplo, tivemos as duas guerras mundiais e tivemos um período de guerra na primeira metade do século XX, seguido de outro período de paz, no fundo, e de assimilação de todas as modificações que as guerras trouxeram, e no turismo o caso da aviação é aquele que é mais evidente, não é? Que depois houve a assimilação de tudo isso. Hoje também estamos neste período em que também estamos em guerra. Nós estamos em guerra, não numa guerra convencional, mas estamos em guerra com o vírus. E, portanto, vamos ter que lutar, combater e vamos ter que o vencer. Durante este período em que nós estamos na mudança e em que estamos em casa, muitas pessoas aproveitaram para fazer formação, muitas pessoas fazem webinars quase todos os dias, outras readaptaram-se de outra forma, mudaram de emprego, resolveram começar a fazer outras coisas. Isto também foi muito claro entre os guias intérpretes, por exemplo, que ou começaram a fazer cursos diferentes, ou foram trabalhar nas agências imobiliárias, ou que aproveitaram as capacidades de comunicação que têm para trabalhar em empresas que precisam de pessoas que saibam comunicar, sobretudo em línguas estrangeiras. Portanto, as pessoas foram-se adaptando. Outras pessoas ainda estão em casa à espera que o trabalho caia do céu. E isso é uma situação que é um pouco perigosa, porque se calhar quando acabar a pandemia não se pode continuar à espera que tudo seja como era antes da pandemia. Há muitas coisas que vão mudar, muito provavelmente, e nós temos que nos adaptar às mudanças, sobretudo em relação às novas tecnologias, que já não são novas para ninguém, são simplesmente tecnologias, não é? Porque elas fazem parte do nosso dia a dia e é importante que nós saibamos lidar com elas. Eu não sou um perito, estou muito longe disso, mas penso que é muito importante para quem está hoje em dia a trabalhar no turismo, na hotelaria e, enfim, mesmo na restauração, que se adapte o mais possível à era da digitalização e que faça um esforço para conseguir saber utilizar todas estas ferramentas que estão agora à nossa disposição e que são uma parte muito importante, vão continuar a ser uma parte muito importante do nosso trabalho. Cada vez mais elas vão estar no nosso mundo. Não quer dizer isto que as pessoas não possam trabalhar sem as tecnologias, mas vão ter dificuldades, muito provavelmente, ou vão ter que encontrar alternativas, não sei muito bem como. Ainda agora estava a ouvir na televisão, por exemplo, em relação à vacinação, que as pessoas se podem inscrever através da internet. E eu penso sempre naquelas pessoas que têm 60 e tal anos e que têm muita dificuldade em inscrever-se na internet, através da internet.
na vacinação. Não é a única forma de o fazer, mas, por exemplo, também em relação aos censos que está a decorrer, sei através de alunos que estão a trabalhar para o recenseamento, que as pessoas mais velhas têm muita dificuldade em responder, porque se responde através da internet, a informação é escassa, ainda elas não sabem que podem telefonar e podem responder só por telefone, porque isso também não é dito. Enfim, estas pessoas que agora têm 60 anos são aquelas pessoas, 60 ou mais anos, não é? São aquelas pessoas que, no fundo, viajavam muito em grupo antes da pandemia, por exemplo. E eu estou a misturar um bocadinho os assuntos, vocês desculpem, mas a conversa, como sabem, É como é a um fio, cerejinha. um fiozinho que vai andando. Não, mas eu não te preocupes, Miguel, que eu tenho estado aqui a anotar algumas linhas que tu referiste para nós depois voltarmos e puxarmos, desenvolvermos um bocadinho mais, mas continua. Estava a pensar que estas pessoas que têm dificuldade em responder aos censos, que têm dificuldade em inscrever-se nas vacinas e que têm mais de 60 anos normalmente, são precisamente as mesmas pessoas que viajam mais em grupo, precisamente porque querem se sentir seguras, porque sabem que há alguém que as pode ajudar em caso de terem algum problema, em caso de terem um problema, por exemplo, de saúde, ou de não conseguirem falar com alguém que fala a língua delas, e, portanto, viajar dentro de uma espécie de bolha, não é? É a solução melhor para elas, para essas pessoas. Mas o que é que acontecerá a seguir? Elas quererão na mesma continuar a viajar assim? Elas, por um lado, têm necessidade de o fazer porque têm dificuldades de mediação, têm dificuldades de orientação, não têm acesso fácil, ou têm acesso, mas têm dificuldade em compreender as tecnologias. E então, o que é que irá acontecer? Elas, por outro lado, se calhar também não querem estar dentro de um autocarro durante um dia inteiro, não é? E, nesse sentido, o que é que irá acontecer? Porque estas serão as pessoas que ainda não utilizam com facilidade as tecnologias. Os milénios, que serão dentro de pouco tempo, uns 20, 30 anos, serão depois as pessoas que terão 60 anos. Quando chegarem lá, como é que eles vão viajar? Vão viajar, vão precisar de alguém para os acompanhar? Qual vai ser a função da pessoa que os acompanha? Será uma função de caretaker, portanto, de curador, não sei como. Será uma função mais ligada à parte psicossocial, por exemplo, porque essa parte mais humana, mais psicossocial, por enquanto ainda não pode ser substituída pela tecnologia. Nem As nunca pessoas será, não é? não sabemos, sei lá, eu não sei. Tenho Por dúvidas aquilo, que possa ser. isto é assim um bocadinho como a ficção, tudo aquilo que se está a Pois a questão acontecer é essa, a era questão é ficção essa. e agora é realidade, não é? E o que aquilo que não existe, será que vai existir? Como é que vai existir, não é? Nós todos vimos os filmes em que havia um vírus Uhum. que de repente alterava todo o funcionamento da sociedade na Terra. E isso aconteceu. E nós só vimos na ficção, não é? Sim, 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 mas a minha questão é, chegarmos a um patamar em que as tecnologias possam substituir na íntegra a essência do contacto ou da interação entre humanos, isso é que a mim me parece mais distante e mais impossível de alcançar, percebes? Era essa a minha questão, Miguel. Sim, Era mais por aí. para mim é difícil de Oh, pensar. diz, é um bocado, ontem falava disto numa aula com uma turma de gestão hoteleira. É um pouco como quando nós vemos um texto traduzido e achamos que está muito bem, mas depois há ali qualquer coisinha, uma palavra, uma expressão que nos soa a algo mais mecanizado e que Hum, percebemos, espera lá, isto foi uma tradução que foi feita por uma plataforma qualquer. Um ser humano não comunica assim. Ou seja, a mensagem foi passada, mas nós conseguimos perceber que o que ali está não replica a essência do ser humano. E quando nós falamos do nosso setor, quando falamos do turismo, um,
esta questão da interação entre as pessoas, não é? Esta é a essência da atividade. Eu retirei 5 linhas daquilo que tudo da tua introdução e da tua explicação da frase com esse Italian accent tão maravilhoso, e retirei ao mesmo tempo, se calhar, um denominador comum a elas todas, que é a questão da adaptação, não é? A adaptação é a ideia daquela frase, pelo menos da forma que eu entendi, será a ideia principal, a ideia-chave daquela frase que trouxemos como título, mas a adaptação também, que tem de ser então vista em contacto com a comunicação feita neste nesta nova forma de se viver, a comunicação feita pelos guias intérpretes, a comunicação através das tecnologias, que, como tu dizes, já não são novas tecnologias, a adaptação às práticas de viagem, e depois a outra é assim uma coisa que não é tão importante, não é de todo tão significativo, mas quando falaste do período entre as guerras, eu lembrei-me naturalmente dos loucos anos 20 do século passado e da quantidade, perdão? A euforia. Exatamente, e da quantidade de textos que têm sido produzidos recentemente a propósito, ou neste contexto de pandemia, precisamente sobre isso, e que questionam, mas vamos ter também os nossos loucos anos 20. Eu tenho seguido com um misto de interesse, mas também com alguma, não sei, não diria ironia, mas deixa-me cá ver o que é que estes dizem. E então já tenho assim um conjunto de artigos de opinião, melhor dizendo, sobre esta questão. Será que nós também vamos ter essa hipótese? E isto só uma nota que, como eu disse, não é de todo importante para a nossa conversa, mas a última data que eu consegui identificar num desses textos aponta-nos para 24. Nós estamos em 21, portanto ainda teremos de esperar 3 anitos até termos, porque nós também temos direito, vamos ter direito a esses loucos anos 20 e estando nós a ver que está a haver peço desculpa pela repetição, uma réplica em vários domínios da sociedade daquilo que se passou há 100 anos, não é? Esta questão da pandemia, mesmo a questão dos regimes políticos, etc., não é? Portanto, esperemos pelo menos os anos 20 nós também os tenhamos. Mas então, Miguel, as minhas linhas que eu proponho, mas tu sabes melhor do que eu para onde é que gostarias de continuar a nossa conversa. As linhas que eu identifiquei foram então comunicação, tecnologias que já não são novas, a prática de viagem, e ao falar aqui de prática de viagem, estou-me a lembrar das 2 linhas de investigação que tu referiste, que tu praticas, a interpretação do património e o turismo urbano. Quais são as adaptações que estão a ser feitas? O que é que vai ter de ser feito? Eu sei que tu amanhã vais estar no terreno com um grupo de estudantes. Como é que essas questões já entram na tua prática como docente? Enfim. Bom, em relação à prática como docente e onde estas questões se têm interligado com a realidade em mudança, para já uma das ideias que eu tento sempre passar para os estudantes é que eles têm constantemente de se adaptar. Como eu já disse aqui, e em relação, por exemplo, à interpretação do património, que vai ser exatamente aquilo que os alunos vão fazer amanhã em Lisboa, uma das missões ou a missão principal da interpretação do património é conseguir que as pessoas, no fim da interpretação, levem mensagens para casa de sustentabilidade que possam refletir sobre como elas podem contribuir para mudar o mundo e não simplesmente dar uma explicação, entre aspas, uma interpretação de factos de que nós podemos falar sobre os monumentos, sobre as plantas, sobre os fenómenos que acontecem à nossa volta. Portanto, um património que não é, desculpa, um património que não é apenas ou não é de todo uma lição, mas é um instrumento para algo mais concreto, nomeadamente pensarmos
em questões de sustentabilidade nos seus diversos pilares, será isso? Exatamente. Portanto, a Sim, partir de um determinado fenómeno, um determinado recurso, nós temos que, a partir do facto que é aquele recurso e de tudo aquilo que ele diz, e através dos significados que ele pode ter, conseguir que as pessoas transcendam o nível, esse nível, e possam chegar a um nível maior de, elas são responsáveis pela preservação também, são corresponsáveis pela preservação daquele recurso, portanto, também depende delas o facto de continuar a existir um determinado recurso. Até porque é tão interessante não isso, Miguel. têm dono. Os recursos, o património não tem um dono. Não há um dono. Toda a gente, o património é de toda a gente. E por isso é que há um património Unesco. Porque o património tem influência sobre todos nós. Não só sobre quem o construiu, ou quem o plantou, ou como tu quiseres, mas sobre todos. Vivemos num mundo global. E, portanto, a preservação da nossa história e o facto de queremos transmiti-la aos que vierem a seguir, nós, é uma responsabilidade nossa, neste momento, enquanto cá estamos. E, portanto, temos que ter práticas sustentáveis, tentar que o desenvolvimento do mundo seja, tanto quanto possível, sustentável, para que aquilo que é a nossa herança continue a passar para as gerações seguintes, e temos comportado bastante mal neste aspecto. Por isso, todas as mensagens que nós possamos passar no sentido de que as pessoas uh, reflitam sobre o seu próprio papel no mundo para nós todos termos um mundo melhor, para que as pessoas que vêm a seguir a nós tenham um mundo melhor, tudo isso é importante. E penso que essa é a missão do património. Em relação à comunicação, eu vou muito pela parte da comunicação intercultural. Não Pois, é? desculpa interromper-te, e não te esqueças que eu já assisti a várias intervenções tuas sobre este tema, e por isso é que quis puxar para cá, porque a investigação que tu fizeste nessa área e aquilo que eu já aprendi contigo em contexto de sala de aula, Uhum. porque foi nesse contexto que eu te ouvi, acho extremamente importante e por isso então é que há pouco fui buscar a questão da comunicação para não a deixarmos esquecer no meio das outras cerejas. Uhum. Então, a comunicação intercultural, não é? Sim, sim, a comunicação intercultural, ah, aliás, é o meu mestrado, como tu disseste, foi em comunicação intercultural. É muito importante para quem está a trabalhar com o público, seja ele qual for, porque quando nós dizemos intercultural, não quer dizer só que seja com estrangeiros, não, é com público, pessoas que têm um background diferente do nosso, e só isso basta para fazer delas pessoas que comunicam de forma diferente. Portanto, o saber, o saber, o, o, o saber que elas comunicam de modo diferente e que elas recebem as nossas mensagens de uma forma diferente é importante porque nós não conseguimos normalmente transmitir as mensagens, não conseguimos a 100% a ninguém, fica sempre uma parte da nossa mensagem que fica por transmitir, e quanto maior é a distância cultural, mais difícil é a comunicação intercultural. E por isso, o que é que eu pretendo fazer? Eu pretendo que os alunos se sensibilizem para isto, não pretendo que eles saibam só que as pessoas pensam de maneira diferente. E é muito difícil as pessoas conseguirem comunicar, mas eles têm que perceber que há uma dificuldade, sim, e têm que estar sensíveis para as diferenças e respeitar as diferenças, não tolerar. Lembras-te que te Lembro. disse tolerância. Temos a mesma opinião sobre a palavra tolerar, não é, Miguel? Exatamente, exatamente. Temos a mesma opinião sobre a palavra tolerar, que nos parece muito curta e mesmo
não é abusiva. Eu vejo o sujeito de enunciação da hierarquia. expressão tolerante como Eu alguém que está tolero, a eu estou pautar. acima. Para poder Exatamente, tolerar, tu estás abaixo, não é? A exatamente. hierarquia, Miguel, deixa-me só interromper um segundo para dizer que temos três, quatro pessoas a cumprimentar-nos. Eu não sei ah, se conheces Moisés Acindino Dias Fernandes, hum, Filipa dos Santos Luís, Céu Pereira e a Carla Gomes, que é a nossa colega de área científica. Pronto, ok. era só isto. Ok, muito obrigado a todos os que cumprimentaram e abraços e beijinhos também para vocês. Agora assim podemos dar, não é? Salvaguardamos o distanciamento. A propósito do que tu disseste, comunicação, surgiu-me uma questão, Miguel, eu não sei se fará muito sentido, se não fizer, continuamos a conversa noutra direção. De que forma é que a comunicação, não vou dizer em geral, mas vamos puxar para a nossa área, de que forma é que a comunicação, quando nós retomarmos, agora estamos nesta retoma gradual e, enfim, quando nós retomarmos, quais serão os impactos destes ah, um ano, 2 anos, não sabemos, de distanciamento social? Quais serão os impactos em termos de comunicação? Nas sessões que eu assisti, dadas por ti, eu recordo-me da ênfase que tu davas a determinada, e nós sabemos isto, não é? Mas tu deste com exemplos muito concretos e explicaste de uma forma tão clara e tão interessante, sei lá, em questões de toque, não é? Nós somos uma atividade que lida com grupos diferentes, ponto final, não estamos a hierarquizar, estamos apenas a assumir que é isso que se passa. E a comunicação vale tanto o que se diz como aquilo que não se diz, os gestos que se fazem como os gestos que não se fazem, não é? E agora que nós temos há um ano e pouco, esperemos que o tal prognóstico do 2024 não se concretize e que muito antes disso nós consigamos estar mais próximos uns dos outros, mas as nossas, não diria competências, mas a forma como nós agenciamos a comunicação terá sido ela impactada? Será que nós vamos notar diferenças em resultado deste ano, um ano e pouco, em que fomos forçados a estar socialmente, fisicamente afastados uns dos outros? Pois nós estivemos afastados e continuamos a estar, mas todos nós sabemos que o homem tende para a agregação e tende para estar perto do outro homem, não é? Ou da outra mulher. E, embora, na minha opinião, embora neste momento nós estejamos a distanciar-nos todos socialmente, como se diz, ou fisicamente, se preferirem, a distância física, mas um conceito da distância social é um conceito da comunicação. Nós temos uma distância social em relação aos outros, que é de cerca de 2 metros precisamente, e temos uma distância íntima, temos uma distância que temos com os nossos amigos, mas socialmente é essa a distância, por isso penso é que nós dizemos distância social, e ela vai tender a desaparecer, na minha opinião, se deixar de haver o perigo que existe hoje de contaminação. Eu penso que as pessoas vão tentar de novo estarem mais juntas, porque nós precisamos deste calor humano, e se isto é sentido, a facto da outra pessoa estar perto de nós, é para nós um conforto, não é? Nós sentimos isso. O toque que varia tanto de um país para o outro, não é? Sei lá, os nórdicos não se tocam tanto, mas os mediterrâneos têm que se tocar, porque senão as coisas até perdem significado, se não se tocam. Parece que se abre um poço ali entre uma barreira entre duas pessoas. Portanto, isso, na minha opinião, logo que possível, e se possível, vai continuar. Agora, nós vamos aprender também a comunicar mais através das tecnologias, vamos aprender provavelmente a usar máscaras sempre que necessário, como se faz na China já há tantos anos, não é? Por causa da poluição, e isso é algo que se vai provavelmente tornar mais comum
sempre que haja necessidade de usar uma máscara ou de manter uma distância, é capaz de começar a fazer parte da nossa realidade. Agora, num primeiro momento, as pessoas vão tentar estar afastadas umas das outras, porque permanecerá, na minha opinião, durante algum tempo, não sei precisar quanto, a ideia do perigo da contaminação, mesmo que o vírus já esteja controlado. E o que vai acontecer, provavelmente, mesmo em relação ao turismo, é que as pessoas vão tentar fugir dos lugares onde haja massificação, se voltar a haver massificação no turismo e over-tourism, não sei se vai haver de novo ou não, tenho algumas dúvidas, mas de qualquer forma penso que as pessoas vão tender para começar a explorar mais as periferias das cidades e nesse sentido vão mudar talvez os seus gostos, as suas motivações turísticas e vão começar a surgir novas modificações ligadas às periferias, onde há menos pessoas, menos turistas, às alternativas menos massificadas e à natureza. Porque há uma necessidade de voltar à natureza, porque há a consciência de estar a destruir a natureza por causa das alterações climáticas, por causa de tudo o que está a acontecer. Há, portanto, essa consciência e as pessoas penso que vão sentir necessidade de um retorno à natureza, necessidade de tentar e viver mais de uma forma mais natural. Aliás, é uma tendência hoje em dia. E, enfim, acho que é isto que vai acontecer, penso eu, em relação a esta época que será depois da pandemia. Penso, mas não Depois faço. tornamos a conversar. Pois, a minha bola de cristal hoje está fosca. a funcionar. Depois tornaremos a conversar. Antes de nós entrarmos neste período de confinamento, com todas estas precauções, nós sabemos que as tecnologias, e eu estou contigo, já não são as novas tecnologias, não é? Já faziam muito parte da rotina de um guia, não é? E não só de um guia, não é? Todo o universo, digamos, do ser turista, não é? Desde a procura por um destino, o local onde ficar, a pré-seleção de atividades a realizar no destino, enfim, e depois aquele momento em que nós estamos a fazer o check-out de um hotel e cai-nos imediatamente no smartphone um link para nós irmos preencher um inquérito de satisfação, etc. Portanto, tudo isso já estava presente. Agora, com estas novas rotinas, por exemplo, em termos da oferta de experiências, nós sabemos que houve uma resposta quase imediata de algumas estruturas, no sentido de, algumas de uma forma mais amadora, porque tendo sido uma reação, não terá havido necessariamente muito tempo para grandes preparações, mas progressivamente com um maior grau de profissionalismo, mas dizia eu que depois começou-se a oferecer, eu não vou usar a palavra substituto, mas um produto paralelo, não sei como é que tu que estás mais dentro do assunto lhe poderias chamar, ok, não pode ir ao museu, mas nós facultamos-lhe isto, não pode ir fazer esta experiência, por exemplo, no âmbito da gastronomia, mas se inscrever para um workshop online, não sei quantos dias antes, nós indicamos os ingredientes que têm de adquirir e depois vamos estar aqui em conjunto. Falando um bocadinho de outra questão que tem a ver com esta, por exemplo, no âmbito da museologia, nós sabemos que foi uma das áreas que mais prontamente respondeu a este confinamento. O que agora temos ouvido dizer é que, apesar do desconfinamento gradual, etc., que no futuro tudo indica que irá haver ali uma coexistência
do virtual, do presencial, e portanto a ideia será chegarmos àquela linha, àquele balanço perfeito. Em termos de turismo, que é sair da minha zona, não vou dizer zona de conforto, mas às vezes também é, não é? Sair da minha zona, ir para um sítio diferente, contactar as pessoas, pedir informações a locais. As tecnologias vão, agora depois desta fase em que nós tivemos, as tecnologias permitiram-nos manter ainda alguma ligação com o exterior, vão ocupar muito do espaço que antes era ocupado por vocês, guias, ou por. Como é que será? Ok, Bom, vamos às entrar outra vezes, vez no domínio da bola de cristal? Não. sim, como tu disseste, de facto, as tecnologias já existiam, já eram utilizadas. Uhum, São uma ferramenta muito útil. Não substituem os papéis, todos de que uma pessoa que trabalha no turismo tem, até claro. porque num museu uma realidade virtual e a realidade aumentada, que é outra coisa e que também é interessante para algumas pessoas, não para todas as pessoas, é só mais uma forma de ver as coisas e pode ser utilizada, sobretudo, até porque é in loco, isto é no próprio museu que lá está para utilizar a realidade aumentada, mas as pessoas vão utilizá-la e vão utilizar a realidade virtual. Eu penso que é útil, aliás, como tu sabes, há muitos tours virtuais, isso foi algo que apareceu de novo, desde pessoas que vão com uma câmara na cabeça e que vão passando e vão descrevendo, e tanto guias certificados como outras pessoas que simplesmente são curiosos. Um, ou tours virtuais muito bem feitos, com adereços feitos através da internet, como há muitas pessoas que estão a fazer neste momento, e esses tours vão continuar com certeza a existir, até porque nós temos que pensar que há pessoas que não podem viajar, há pessoas que estão doentes, que têm problemas de saúde, que são demasiado idosas, que têm medo, não é? Essas pessoas preferem estar em casa e fazer as coisas virtualmente. Aliás, eu conto sempre aquela história, deves-te lembrar de uma senhora americana que chegou ao aeroporto de Lisboa, eu acho que contei, Sim, e depois teve o taxista o táxi, sim. guiou muito depressa até um hotel ali na Avenida de Roma, que era uma distância mínima. Ela apanhou tanto medo que quis voltar para casa. E ela dizia: eu posso ver isto, as coisas na minha televisão, porque naquela altura havia vídeos. Eu ponho o meu vídeo e eu vejo as coisas na televisão e eu sinto-me mais segura, porque ela sentia-se insegura. E estas pessoas podem perfeitamente recorrer a tudo isto. Os tours virtuais também uma, são mais uma forma de se viajar na nossa imaginação, e muitas vezes quando as pessoas fazem tours virtuais, e se são bem feitos, provocam a vontade das pessoas irem ao local e verem aquilo que viram virtualmente na realidade. Portanto, essa também é uma das funções desses tours virtuais. Agora, tu tinhas-me falado também noutra coisa que era as tecnologias e o uso delas. Antes da viagem, muito. Quase tudo, cada vez mais antes da viagem, as pessoas usam as tecnologias. Depois da viagem também são muito úteis pelos blogs, porque substituem muito o passa-palavra e difundem muito facilmente toda a informação. No durante é que a coisa é um bocadinho diferente, porque embora as pessoas recorram a um GPS ou saibam exatamente chegar a um determinado lugar, portanto, a função da orientação, elas podem fazê-la através dos meios tecnológicos. A função de, a muitas pessoas o que precisam muitas vezes é da confirmação daquilo que elas veem, e acontece muito nas recepções de hotel, é que as pessoas É vêm, interessante isso vêm mesmo. e dizem assim: olha, eu vi isto na minha num site qualquer, é assim, é verdade, não é? Vão ter que confirmar, porque muitas vezes não confiam naquilo que lá está. E aliás, isso é sobre pessoas mais idosas, porque isto tem várias. Tu ouviste a dissertação da Beatriz Chambel, uma das nossas alunas de mestrado, Turismo e Comunicação,
que dividiu em idades a utilização das técnicas de comunicação, até das tecnologias, e claro que para os mais novos elas têm mais utilidade, para os mais velhos a utilidade está mais restringida. E cada vez mais, penso, as pessoas utilizarão as tecnologias, mas acho que lá está, vão sempre necessitar de pessoas por causa daqueles papéis que eu te disse há bocado. Há papéis como a mediação, por exemplo, que é muito importante, a mediação cultural e a mediação das pessoas entre elas e com o lugar, com os lugares, com as pessoas que vivem, com a comunidade que vive no lugar. Esta mediação também precisa de um mediador, e eu acho que aí as tecnologias, por enquanto, ainda não podem dar respostas. Aquela função da interpretação que eu disse há bocado, por exemplo, que não pode ser feita por uma máquina, não é? Essa tem que ser feita porque tem que ser relacionada diretamente com as pessoas que estão à nossa frente, porque senão se nós não utilizamos as referências das pessoas que estão à nossa frente, e não funciona simplesmente. Outras funções que existe, que os guias intérpretes têm, há funções que realmente são muito importantes e que têm a ver mais com precisamente este sentido de agregação que as pessoas precisam. As pessoas viajam também para socializar, para conhecer pessoas novas, ou para poderem estar simplesmente com pessoas novas, ou com pessoas, porque muitas pessoas não estão sequer com outras pessoas, vivem isoladas e viajam para poder estar com pessoas. E é importantíssimo isto, é humano estar com pessoas. Não consigo imaginar o mundo sem as pessoas estarem umas com as outras. É algo que é muito difícil para mim. Olha, Miguel, temos uma pergunta do Luís Gonçalves. Não sei se terá sido o nosso aluno ou um seguidor apenas, e eu vou ler na íntegra. Será a inteligência virtual das cidades e vilas compatível com o papel humanizante na atividade do turismo? Qual a importância do homem? Nas cidades virtuais, não Será a inteligência virtual das cidades e vilas compatível com o papel humanizante na atividade do turismo? Qual a importância do homem? Bom, o homem está sempre por trás de tudo aquilo que é feito, mesmo neste caso das cidades e vilas. Penso que o homem, de alguma forma, tem que estar. É o que tu disseste agora, não é? É o que tu disseste agora, não é? Ele Pois, está agora aqui e acrescentou a expressão Smart Cities. Smart Cities. Uhum. Pois, eu penso que nós estamos sempre por trás e para já, por trás, o homem está por trás de cada coisa que vai acontecendo. E no caso das Smart Cities, nunca tinha pensado nisso, mas sinceramente há também, acho que há também no fundo a importância de estar com os outros, que vai continuar a existir. E haver formas, podem mudar as formas de estar com os outros, mas penso que ela vai existir sempre. Sim, Esta o necessidade. objetivo final acabará por ser Por ser, sempre. eu acredito que é assim. Uhum. Eu acho que é assim desde sempre, e não me parece que seja algo que mude, que vá mudar, seja quando for. Os caminhos serão diferentes, os veículos serão Sim, diferentes, sim, como mas já estão a ser, não é? sim, sim, sim. São como Uhum. já estão a ser, e não há que rejeitá-los, sobretudo, não há que rejeitar. Há que tentar compreender e avançar. E, Uhum. Adaptar, não é? tá, Pegando agora sim, na frase que tu trouxeste como título, sim. exatamente. Sabes, quando te estava a ouvir falar do GPS,
há pouco, lembrei-me de uma história que se passou com dois docentes aqui há uns anos, que foram representar a este, foram, como é que é? Era uma final do ano letivo, nas escolas secundárias, e houve dois docentes da este que foram em direção a uma certa escola secundária para participar numa feira de profissões, qualquer coisa dentro desse género, e que não levavam GPS, certo? E que, como é que conseguiram chegar ao destino? Recordas-te desses dois docentes, quem eram? Não. Não, Ajuda-me. ajuda-me. Esses dois docentes iam a uma escola secundária em Alenquer. Era eu e tu. Exatamente. E de repente, Pois foi. e de Pois repente foi. fomos parar a uma aldeia chamada, nunca mais me esqueci, uma aldeia chamada Malaqueja, onde havia uma velhota na rua e havia um gato. Recordas-te? Sim, Então sim. achámos que não era por ali, de certeza, o nosso Pois. caminho, e entramos depois num sítio. Não, ficámos parados, tu paraste o carro e entraste num café, e recordo-me de teres saído e de me teres contado que quando chegaste e perguntaste se estávamos longe de Alenquer, que o senhor olhou para ti com uma cara completamente, que estávamos muito longe, não é? Mas Pois estás a foi. ver? Chegámos Ah, atrasadíssimos. sim, Foi. exatamente. Essa viagem foi uma viagem memorável. Eu acho que foi um momento alto na nossa amizade. Pois foi. E se tivesse havido, se nós tivéssemos um GPS, não tínhamos esta história. Mas eu uma vez, com o GPS, vinha de Évora para Palmela com os Sim, alunos e o motorista foi quando apareceu o GPS, pouco tempo depois. E eu disse ao motorista: olha, sabe o caminho para Palmela, não custa nada, é sempre pela autoestrada. Ele: não se preocupe, eu tenho GPS. E fui falar com os alunos, lá atrás, fui falar com os alunos no autocarro. Quando eu olho, só vejo árvores à minha volta. Olha, árvores no meio de uma floresta. E vou lá à frente, então, mas nós estamos no meio de uma floresta, era sempre pela autoestrada. Mas o GPS disse para eu vir por aqui. E, portanto, e ele confiava 100% no GPS, nós estávamos no meio de uma floresta onde eu nunca tinha estado e não voltarei a estar, provavelmente. Depois tivemos que encontrar uma maneira de voltar à autoestrada, não é? Porque o GPS mandou ir por ali, então ele foi. Enfim. eu acho que aqueles dois professores também entraram num perímetro que era de uma fábrica. Pois, foi Foi uma uma viagem aventura, memorável foi uma aventura, mesmo. e Sim, mas foi uma forma de nós também vermos que o GPS é muito útil, sim, mas não poderemos. não nos permite criar estas memórias, não é? Não, pois não é. As memórias boas Sim, têm mais a ver com a nossa relação, no sim, fundo, exatamente, exatamente. e o nosso Ah, conhecimento por causa do azar que estávamos a ter. exatamente, por isso aquela questão do Luís, qual é a importância do homem, este contacto É, entre as diversas comunidades, entre pessoas que são diferentes de nós, não é? O que nos permitem aprender em termos de tanta coisa, não é? Não de tolerância, já falámos disto, mas de respeito de respeito. enfim, é um mundo, não é? E é tão bom, não é? É É, tão bom. exatamente, exatamente. Olha, sabes quanto tempo é que já passou, Miguel? 50 minutos. 50 minutos. Portanto, o cesto de cerejas correu Pois, rapidamente. é verdade, é verdade. E lembro-me de uma colega, Isilda Leitão, que Sim, também conversa assim bem e vai sempre encontrando um tema e um fio condutor de um tema para o outro. E para ela a conversa também são como as cerejas. Deixo aqui uma homenagem a ela, é já verdade. que não tenho essa Saudades, não é? oportunidade. Está quase a fazer anos na próxima semana, se não me engano. É É, verdade. no feriado, não é? É, é exato. Não sei se para terminarmos te faz sentido, Miguel, se não fizer, mais uma vez seguimos noutra direção sem GPS. Não sei se, dizia eu, para concluirmos, te faz sentido voltar àquela frase que trouxeste para usarmos como ponto de partida, para fechar aqui a nossa conversa. Uhum. Se não fizer, podemos falar do Lola e eu deixo desde já
os meus votos sinceros e amigos de que a Lola, que vai chegar a Portugal continental nas próximas horas, que não seja muito antipática contigo e com os Seja teus estudantes amanhã. sim, esperemos que sim. E então ficamos, se quiseres retornar à frase inicial, eu espero que toda a gente tenha capacidade de pressentir a mudança, de mudar e de se adaptar às novas circunstâncias, porque é essa a única maneira de chegar ao bem-estar e de chegar de novo à nossa zona, que não é de conforto, tu não gostas da palavra com certeza, mas à nossa, ao nosso modo de ser, Sim, ao nosso bem-estar, ao nosso cantinho. ao nosso Sendo que bem-estar. cantinho não é um cantinho pequenino, é? O nosso cantinho Não, pode ser o mundo, não é? pode, É pode. a nossa zona de bem-estar. Uhum. Eu espero que seja isso, e que era Uhum. essa a ideia inicial e é a ideia final também. Miguel, olha, não tendo sido ao vivo, porque se fosse ao vivo agora terminávamos com um abracinho dos nossos, não é? Não tendo sido ao vivo, foi ótimo passar parte da tarde de sexta-feira contigo. Muito Obrigado. obrigada. Para mim também foi um prazer estar aqui contigo e com todas as pessoas que eu não vejo, mas que eu posso sentir que existem e que estão aqui ao pé de nós. Obrigada, Miguel. Um beijinho. Boa tarde a quem esteve Obrigado. connosco e na próxima semana devemos estar por cá. Só falta confirmar um pormenor.